quais eram as cores utilizadas na era Viking? Quais eram os processos para conseguir essas cores e aplicá-las nos tecidos? Hoje nós vamos falar sobre cores. Olá! Sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas ao canal do Neve com mais um episódio da série Cotidiano e História, que hoje vai abordar um tema bem interessante que interessa muitas pessoas, sejam pesquisadores que trabalham com essa questão dos pigmentos, seja os professores, os pesquisadores, os interessados em geral e também aqueles que se dedicam à recriação histórica. Como é que eram os pigmentos? Quais eram as cores utilizadas na era Viking? Como as pessoas tingiam a lã, o linho, para posteriormente fazer as indumentárias. Hoje o nosso tema é bem colorido. E se você quer não só saber de cores, mas saber muito mais coisas sobre a era Viking, sobre cultura material, sobre que livro ler, assine o nosso canal que você vai conseguir muitas dessas informações. Porque o canal do Neve é o único canal brasileiro dedicado exclusivamente à popularização científica na área de escandinavística. E lembre-se, popularização científica não é banalização de qualquer área da ciência, é tornar a ciência acessível a todos aqueles que buscam conhecimento. Quando a gente fala de cores, né, a gente vai, por exemplo, a uma loja de roupas, a uma loja de tecidos, nós encontramos uma grande paleta de cores, né, ou estampas. E hoje a indústria, tanto a indústria têxtil como a indústria que produz pigmentos sintéticos, conseguem já atingir esses tecidos, né, que nós vamos à loja, compramos e fazemos as nossas roupas, ou então vamos a uma loja já de roupas prontas e compramos as nossas roupas já coloridas. Mas nem sempre foi assim. Quando não existe, antes da indústria química que produz esses pigmentos eram encontrados de maneira natural. Mas veja, não caiam nesse grande engodo que é: se é natural, não faz mal. Muito cuidado com isso. No século XIX, na era vitoriana, existiam tecidos tingidos com um tom de verde maravilhoso que era conseguido com arsênico. Não é? É natural? Mas também é mortal. O chumbo, o mercúrio, que era usado para maquiagem, também deixava tudo muito bonito, mas é mortal. Então, vejam, são pigmentos naturais que levam à morte. Então, não caiam nessa conversa de que tudo que é natural não faz mal. E que químico é sinônimo de algo artificial. Química é uma ciência, certo? E nem todos os pigmentos sintéticos fazem tão mal do jeito que falam aí, não. Muito cuidado com isso também. Mas lá na era Viking, como não existia indústria de pigmentos, cada casa tinha que muitas vezes produzir o fio que ia ser utilizado nas roupas, não tinha CIA, não tinha Casa Marisa, então as roupas eram usadas até virarem um grande farrapo, ou quando ainda estavam boas e não serviam mais, eram passadas para outras pessoas da família. Com essa questão, você tinha que criar ovelhas e carneiros.
Cada ovelha e cada carneiro produzia mais ou menos de 2 a 3 quilos de lã, certo? E essa lã, ela tinha que fazer parte de todo um processo que começava na tosquia, que primeiro tem que tosquear o animal, e tem que tomar muito cuidado, porque ovelhas e carneiros assustam e morrem. Então você não podia correr o risco de ir lá tosquear o animal de qualquer jeito e o animal morrer e você perder essa fonte produtora de tecido. Tosquear. Depois que o animal era tosqueado, essa lã tinha que ser lavada para tirar pedaços de fezes, para tirar urina, para tirar terra, para tirar capim, tinha que ser muito bem lavada. Depois de lavada e seca, essa lã era esticada. Depois de esticada, ela era cardada. Depois de cardada, ela era fiada. Depois de fiada, ela era tingida. Depois de tingida, é que ela era tecida e aí era feita as roupas. Vejam que é um processo que tem muitas etapas. Com isso é da lã. Com o linho, tinha que se plantar o linho, né? É um arbusto que chega a mais ou menos 70 centímetros a 1,10 m. Quando o linho florescia, eram tiradas as flores para se aproveitar, que são comestíveis. Se esperava em alguns ela dar semente, que é a famosa linhaça, essa linhaça que hoje a gente compra aí para pôr na comida, é a semente do linho. Aí depois o linho era arrancado, inclusive com a raiz, colocado de ponta cabeça, seco, porque ele tem que ficar muito, muito bem seco. Aí ele era colocado numa espécie de prensa para abrir as fibras, né? Era um trabalho manual, que é uma prensa de madeira que põe e vai prensando as fibras do linho. Aí ele era cardado, aí ele era fiado e aí ele era tecido. Então, esse processo todo é um processo que envolvia muita gente, mas principalmente mulheres, e até as crianças entravam nesse processo. Ah, Luciana, mas que bonito, né? Já explicou como é que fazia todo o processo da lã, o processo do linho. Como é que entra as cores? Os pigmentos mais encontrados na era viking, o vermelho, o azul, o verde, o amarelo e uma paleta de tons terrosos, né? Marrom, vários tons de marrom, vários tons de ocre. Todas essas cores, o vermelho, o verde, o amarelo, ele vai tendo as suas nuances, né? Não é esse vermelho só e acabou. Vários tons de vermelho, vários tons de amarelo, vários tons de verde, vários tons de azul. E como é que se conseguia isso? Com pigmentos vegetais, principalmente com flores, né? Uma série de flores e de plantas que a maioria delas não são encontradas aqui no hemisfério sul, onde nós vivemos, são plantas típicas do hemisfério norte, que davam essas cores. Então, por exemplo, como é que conseguiu o vermelho? Vamos aqui dar um exemplo. O vermelho era conseguido através de uma planta chamada Rubia tinctoria, né? Que é uma planta que ela começa ali na região mediterrânea, do Mediterrâneo para cima, que vai até a Escandinávia. Então, essa planta era colhida, inclusive com a raiz, e principalmente quando ela já estava florescendo, que ela dá flores vermelhas muito bonitas, ela era colhida. Dependendo do tom de vermelho que se quisesse, ela era usada assim que era colhida, ou ela era seca e guardada. E há uma outra planta também que era às vezes combinada para conseguir tons de violeta,
que é popularmente conhecido como pastel dos tintureiros, mas não vamos pensar no pastel que a gente compra lá na feira não e come, tá? Pastel por conta daquela, era feita uma pasta dos tintureiros, de quem tingia, que ela tem um tom azul muito bonito. Então, essas plantas, elas eram colhidas, eram pegos caldeirões muito grandes e eram colocadas água, e essas plantas eram fervidas até soltarem todo o seu pigmento nessa água. E aí era colocado o tecido úmido ali, e aonde ele era fervido durante umas 2 ou 3 horas para que a cor fixasse, penetrasse no tecido. Depois, esse tecido, essa lã, esse fio, tá? Ele era deixado nesse caldeirão até esfriar naturalmente. E aí, depois, muitos tecidos, eles precisavam ter a sua cor fixada. E como é que se fixava a cor? E aí você, era com sal? Não, como a gente faz hoje, né? A gente escuta, né, as dicas lá da vovó. Quando vai lavar uma roupa escura, tem que lavar com sal para fixar a cor do tecido. Não era usado o sal. Eles utilizavam a urina para fixar esse tecido. Mas ficava cheirando mal. Aí que se engana. Porque depois que o fio era esfriado, nesses grandes caldeirões, né, com vários tipos de flores e plantas que ofereciam essa pigmentação, o tecido era escorrido, era mergulhado na urina, ficava ali por umas 2 horas para fixar bem o tecido, e depois ele era lavado em água corrente, colocado num riacho, num córrego, para que ele levasse o excesso de tinta e, claro, levasse embora também o mau cheiro da urina. E aí, depois que o tecido ficava lá em água corrente para ir embora o cheiro da urina, ele era estendido em varais na sombra, porque sabe aquela coisa que a gente fala, vou lavar uma camisa e vou deixar no sol, para o sol branquear. No meu interior, no interior de São Paulo, a gente usava uma palavra para isso, que era quarar a roupa, né? Deixar a roupa ensaboada e úmida no sol para que o sol a branqueasse. Esses fios, depois de tingidos, eles eram colocados em varais para deixar escorrer, mas na sombra, para não sofrer a descoloração do sol. Isso demorava dias, certo? Porque ele tem que secar naturalmente. Aí essas meadas, né, tecidos eram transformadas em novelos ou em até outros tipos de meadas maiores, e aí eles iam para os teares para serem tecidos. O linho era tingido sim, mas em muitos casos o linho era utilizado na sua cor mais crua, não é? Porque mesmo nessa cor crua ele tem alguns tons que são bem interessantes, que vai de uma espécie de branco encardido, não é? Até um marrom bem claro. A lã já sofria essa coloração, que aí ela era tingida desses outros tons de azul, de vermelho, de amarelo, de verde. O processo de colher esse material muitas vezes era feito até pelas crianças, não é? Já que precisava colher muitas flores, não? E todo dia, durante o verão, a primavera e o verão, né? A gente não pode esquecer que todo esse processo de tingimento de tecidos, ele tem que ser feito numa época do ano onde você pode estar lá fora, não é? Porque precisa, além das flores, muitas delas flores frescas, que na primavera e no verão tem para todos os lados,
E também ele precisa receber esse ar meio quente, não é? Que só tem na primavera e no verão, pensando aqui em Escandinávia da Era Viking. Diferentemente para nós aqui no Brasil, eu comprei uma meada de lã pura, né? Porque a lã acrílica, que hoje pessoas fazem muitos trabalhos e belíssimos trabalhos aqui no Brasil, a lã acrílica muitas vezes ela não absorve esses pigmentos naturais, certo? Mas se você tiver, por exemplo, uma meada ou um novelo de lã pura, que é possível encontrar em vários locais, é possível você conseguir cores bem interessantes com caroços de abacate, casca de cebola e até a cúrcuma, não é? Você consegue tons bem interessantes tingindo isso, mas aqui no Brasil a gente pode fazer isso em qualquer época do ano, porque nós temos um índice de insolação muito grande, não é? E que mais alguns lugares esfriem, a gente consegue fazer esse tingimento natural, obedecendo esses critérios que eram utilizados na Era Viking, não é? Mas lá eles só podiam fazer isso no inverno e no verão. Então muitas vezes as crianças às vezes pegavam baldes para colher uma planta que tem o nome de centáureas, não é? Para quem assistiu a série Poldark, que passou no Globoplay e outras streaming aí, ou leu os livros, vai encontrar muitas referências a essa flor. Não no caso de tingir, mas era usada para outras coisas. Então as crianças saíam colhendo centáureas, que essas centáureas, por serem algumas roxas ou algumas serem azuis, elas conferiam um tom verde azulado, não é? Um violeta bem claro. Então as crianças colhiam essas centáureas, ó, ou também colhiam uma espécie de camomila, que ela nasce, ela é espontânea em muitos trigais, né? Ela é uma margaridinha mais ou menos do tamanho de uma moeda de R$1 aqui, para a gente ter a noção de uma margaridinha do tamanho de uma moeda de R$1. Ela também conferia um tom amarelado, né? Um amarelo assim bem suave para essas cores. Então as crianças iam colher essas flores, né? E mais uma vez eu penso que no romance do Poldark, aí nos livros, quando se ia colher o trigo, a cevada, tinha esse lamento de ceifar essas flores também. Quem não leu, vale a pena ler e ver a série também. Então essas flores, que eram tido como nós chamaríamos aqui no Brasil um mato, ela vai oferecer toda essa pigmentação. Então todas essas cores na Era Viking tinham que ser conseguidas de forma natural, porque não existia o famoso internacional pigmento Guarani ou Tupi, que a gente consegue encontrar hoje nas prateleiras de qualquer supermercado no Brasil inteiro. Era um processo trabalhoso que envolvia praticamente todas as pessoas, né, de uma comunidade, que muitas vezes elas tinham que se juntar para poder trabalhar no tingimento de lã e de linho, tá? Para que as pessoas pudessem utilizar o fio colorido, seja para fazer suas roupas ou para fazer as suas tapeçarias. Um processo demorado, um processo de extrema paciência e que levava tempo e envolvia muitas pessoas. Quem quiser se aventurar nesse mundo do tingimento natural vai conseguir perceber que ele é um processo lento, demorado, mas também ele pode ser muito prazeroso. Hoje nós temos vários programas de pós-graduação em arqueologia experimental, principalmente na Irlanda, que hoje já tem pesquisadores especializados em trabalhar
utilizando a metodologia da arqueologia experimental para o tingimento de tecidos como a lã e o linho, que são sempre tecidos naturais, tá? Você que quer tingir aí, fazer seus experimentos, procure usar sempre tecidos e fios naturais. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que vai ter uma bibliografia, vai ter toda uma explicação aqui na descrição do vídeo. Mas se você ainda ficou com alguma dúvida, é só escrever aqui pra gente, que nós temos o maior prazer em responder para você. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com aquele amigo, com aquela colega, com aquele conhecido que gosta do tema. E já falei para compartilhar, se inscreva, curte e ajude o canal do Neve a crescer. E se você não segue o Instagram, @NúcleoNeve. Tchau, até a próxima.